vai fazer a carteirinha de membro e não sabe, né, o dia do batismo, o ano do batismo, né? Então esse certificado aqui, todos vocês vão ganhar, tá? Aí depois vocês compram lá um quadro, coloca aí no quadro e fica uma beleza, né? Quando eu batizei, não tinha isso não, né? Esse aqui é o seu, viu? Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. A gente vai crescendo, né? Vamos começar nesta noite. Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias. Romanos. Amém? Romanos. Em Romanos capítulo 10, versículo de número 10. Romanos 10, 10. Amém? Romanos 10, 10. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Aleluia. Romanos 10, 10. O batismo deve ser feito depois de receber a salvação pela fé em Jesus Cristo. Amém? Quem achou, diga amém. Romanos 10, 10. Pode ler vocês. Paulo aos Romanos ele diz assim: porque se confessa com a tua boca ao Senhor Jesus Cristo e crê em teu coração que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justificação, com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Nós sabemos que, porque a confissão da sua boca, todo aquele que confessa o Senhor Jesus, ora, todos nós necessitamos de confessar com a nossa boca que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que Pedro confessou, quando Pedro verdadeiramente ali falou para Jesus: tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivente. Então o que é isso? É confessar, né? Muitas vezes a gente fala assim: aceita o Senhor Jesus Cristo. As pessoas pensam que é da nossa mente, do nosso coração. Não é porque ele quer ganhar almas, não, é porque tem que confessar que o Senhor, ele está dizendo em cá, porque se confessares com a tua boca que o Senhor Jesus e crer com teu coração. Ora, tem duas características aí: confessar com a boca e crer com o coração. Mas pastor, se eu confessar só com a minha boca, vale? Não vale. Por que não vai valer só com a minha boca? Porque ele está dizendo tanto com a boca e tanto com o coração. Ora, eu faço uma pergunta para vocês: Deus só quer que nós servimos a Ele só com a boca? Não. A Bíblia diz que Ele quer corpo, alma e espírito. Repete comigo: corpo, alma e espírito. Então é corpo, alma e espírito. Verdadeiramente, ele está dizendo: confessa com a sua boca, mas crê com o seu coração. Por quê? Porque muitos não criam que Jesus ressuscitou dos mortos. Ora, se eles não creem que Jesus ressuscitou dos mortos, como Jesus salvará
tem que crer na ressurreição. O primeiro dia do curso eu preguei que Filipe estava pregando para aquele mundo. Filipe estava ensinando as escrituras para ele, e ele recebeu as escrituras. Quando ele recebeu as escrituras, ele perguntou a Filipe: o que me impede de ser batizado agora? Porque aqui estáis as águas. O que me impede? Filipe diz para ele: crês tu no Senhor Jesus? Ele falou: creio. E ele ressuscitou dos mortos? Creio. Então agora você confessou e verdadeiramente agora você aceitou a fé em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Porque você tem que saber o fundamento da sua fé. Se uma pessoa chegar até você e falar: o que é sua fé? Qual é a sua resposta para ele? Ele vai querer saber o que é a sua fé, sim ou não? Então, a sua fé está no Filho de Deus. Lá nas epístolas de Hebreus vai dizer, lá no capítulo 11, a fé é o fundamento daquilo que você não vê, para aquilo que você espera. Você não está vendo Cristo aqui carne e osso, mas você sente Ele. Deus ele é como um vento, você não vê, mas você sente Ele. É a evidência que Jesus verdadeiramente foi ressuscitado pelo seu Pai. O Pai o ressuscitou dos primogênitos dos mortos. Amém? Então ele está dizendo aqui dois aspectos: primeiro, confessar com a boca; segundo, crer de todo o coração que Deus o ressuscitou dos mortos. E aí ele vai dizer o ponto-chave: será salvo. Se eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração que Jesus ressuscitou do morto, aí ele diz: aí sim você recebeu verdadeiramente a salvação, recebeu verdadeiramente, aleluia. Ele vai dizer aqui, ó, presta atenção aqui comigo, lê o versículo comigo aqui, ó. E aí quando ele disse: será salvo, pois com o coração se crê. Você só se crê com o
Você está me entendendo? Então, tem que crer. E aí ele disse: pois com o coração se crê para a justificação, e com a boca se faz confissão para a salvação. A boca é a confissão. Aquele é Lucas 2, ele fez confissão: eu creio no Filho de Deus, eu fui para Jerusalém adorar a Ele, eu creio no Filho do Senhor, eu creio que Cristo é o pão da vida. Você está me entendendo? Eu creio que Cristo é a água da vida eterna, eu creio que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele está dizendo a isso. Então, o primeiro passo para o batismo é a salvação da sua vida. Você crendo verdadeiramente, confessando com a boca, mas crendo com o coração. Aí tu serás um crente genuíno pelo Espírito de Deus. Aí você verás a convenção de dentro para fora. Porque a gente tem que se converter, irmão, de dentro para fora. Começa de dentro. O coração está na hora. O sentimento se encontra na hora. No coração. O seu coração é que move o sentimento. Então você tem um sentimento por Cristo, você é o coração crê nele, que Ele é o Filho de Deus. Então, a conversão, irmão, o convertimento, ele começa de dentro. É quando você crê de todo o coração, é quando você crê no Filho de Deus, é quando você confessa com a boca que tu és crente em Cristo Jesus. Não, eu vou dizer de novo, que tu és crente em Cristo Jesus. Você não está descendo nas águas por religião, você está descendo nas águas porque Jesus verdadeiramente ele disse: ide, fazei discípulo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E ele disse aos discípulos: batizai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo ele só vale quando ele é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem outro batismo, só esse. Ah, pastor, mas quando eu era criança, o padre me submergiu lá, me derramou lá umas 7 gotas, né? Não, aquilo lá não vale. Eu não sou contra, mas não vale, porque a criança ela não sabe distinguir o pecado. Uma filha minha daquela idade ali, ela sabe o que é o pecado. Ela não sabe, mesmo que ela está sendo criada no Evangelho, ela não sabe. Ela vai conhecer mais para frente. Mas é por isso que eu estou pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, para confessar com a boca e crer com o coração. Quando ela chegar no momento certo, ela descerá as águas do arrependimento. Mas até então ela não precisa. Tem alguma pergunta? Mas eles estão bom demais. Tem uma pergunta? Amém? Aleluia. Agora pega aí, eu quero entrar no texto com vocês, né? E eu quero entrar no texto com vocês aqui, Atos, pega aí comigo, Atos capítulo 16, verso de número 33, para a gente entender. E aí a outra segunda-feira vai ser diferente, né? Atos 16, verso 25, né? Deixa eu ver aqui. Glória a Deus.
a Deus, isso mesmo. Amém? 16, verso 25. Quem achou que amém? Acompanhe comigo na sua Bíblia, você entendeu o que Deus vai falar agora. Quase à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os presos escutavam. De repente, propagou-se uma grande terremoto. Comoveu-se o alicerce do cárcere. Instantemente, de todas as portas se abriram e foram soltos dos seus agrilhões. E o carcereiro, despertando-se, vendo aberto as portas do cárcere, tirando a espada com a intenção de suicidar-se, crendo que os presos tivessem escapado. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Amém? Irmãos, aqui está falando de Paulo e Silas. Paulo e Silas, pastor, qual que é, né, a temática aí da palavra de Deus? Esse texto, o que ele tem aí verdadeiramente acerca do batismo? Agora, os irmãos vão entender que mais agora, um pouquinho para baixo, vai dizer acerca da salvação também e acerca do batismo. Não pode ser batizado se não confessar com a boca e não crer com o coração. Pastor, eu não confessei com a minha boca. Então você vai ter que vir aqui, confessar com a tua boca e crer com o teu coração. Aleluia. Porque a Bíblia disse verdadeiramente, aleluia, que é necessário. Então Paulo e Silas, eles foram presos por causa de uma libertação, né? Paulo e Silas foram levados ao cárcere porque ele verdadeiramente expulsou um demônio de uma jovem, de uma adolescente que era movida ali por Satanás e enganava, né? E dava muito lucro aos seus senhores daquela cidade. Então pegaram ele, lançaram os dois dentro da prisão, e a Bíblia diz que perto da meia-noite eles começaram a orar e cantar, porque isso é a vida do cristão: oração, cantar louvores a Deus, entoar louvores a Deus. Não pense você que você vai servir a Deus e não vai fazer nenhum tipo de oração e nem louvar a Deus. A vida do cristão é debaixo de oração. O cristão, ele tem que aprender desde agora que ele tem que ter uma vida de oratória. O que é uma vida de oratória? Uma vida de oração. Se ele não tiver uma vida de oração, ele não se mantém com Cristo. Ele não vive com Cristo. É por isso que a gente sempre bate na tecla. A oração é fundamental. Pastor, eu creio que Jesus é o Senhor. Então você já pode ter uma vida de oração. Você confessou, confessei. Agora eu exerço, você está exercendo a sua fé. Agora faça igual Paulo, igual Silas. Um cantava e o outro orava. O cristão, ele também tem que aprender que a Bíblia é o manual da vida dele. A partir de que ele confessa, a partir de que ele crê de todo o coração, ele tem que entender aqui, meus irmãos, aqui, que a Bíblia é o manual da vida dele. Amém? Né? Quando eu vim para Cristo, eu não tive esse ensinamento. Eu tive que aprender, né, na Tora, na braveza ali, né, na raça. Depois que eu tive um pastor
E a Bíblia diz que de repente veio um terremoto, porque quando um cristão ele tem uma vida de oração, uma vida verdadeiramente de palavras, aleluia, do Evangelho na vida dele, sempre vai acontecer o sobrenatural na vida dele. O sobrenatural vem quando você tem uma vida certa de oração. Quando
um pouquinho aqui. Aleluia. E eles estavam em sua casa, e tomando consigo naquela mesma hora da noite, levou, lavou as suas feridas, imediatamente foram batizados a eles e todos os seus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Paulo e Silas estavam todos feridos. Isso é aquele que leva a preciosa semente do Evangelho. Esse é o preço daquele que está pregando a palavra de Deus. Aquele que Deus confiou a sua palavra, meus irmãos. Confiou o Evangelho, a palavra de Deus. O líder, o pregoeiro da palavra, aquele que está abrindo a boca e o Espírito Santo está jorrando. A fé vem de ouvir a fé vem de ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que eles estavam todos machucados, foram lavadas as suas feridas, mas mesmo ferido, irmão Genilson, eles não deixaram de anunciar a palavra. Sim ou não? Mesmo eles com o corpo dolorido, eles não deixaram de anunciar o Evangelho. Nem trouxe. Por quê? Porque até na prisão Deus tem vida. Deus tem vida até debaixo da ponte. Lá debaixo da ponte tem uma vida lá dentro, irmão. Preso na droga, preso no vício. E nem diga de passagem, o vício é algo diabólico que prende as pessoas, mas o Evangelho salva as pessoas. O Evangelho transforma as pessoas. Meus irmãos, naquela mesma noite, ele creu no Senhor Jesus. Presta atenção. Na mesma noite, ele creu no Senhor Jesus, foi evangelizado e foi levado para ser batizado ele e a sua casa. Foi rápido a conversão deles. Não é assim? Eu cheguei com um certo irmão, eu falei: e aí, irmão, vamos descer as águas? Aí ele falou assim: meu coração ainda não pediu. Então, certamente o coração dele ainda não confessou e não creu. Ele está errado em não batizar? Não, ele está certo. A palavra de Deus não foi semeada no coração dele. Ele não acreditou de todo o coração. Ele não confessou com a sua boca verdadeira ainda. Tem uns que o convertimento é assim demora, né? Eu não estou preparado ainda para largar minhas coisas e tal, e aquilo, e isso. Nas evangelhos tem renúncia. Evangelho tem renúncia. Se você não renunciar, não será uma convenção genuína, transformadora. Ora,